Olá, pessoal! Sou Silene Canda, sou poeta e atriz, professora da Faculdade de Educação da UFBA. O componente Oficina de Práticas Pedagógicas 2 nos convoca a praticar. Então, vem comigo para trocarmos ideias e informações sobre possibilidades metodológicas para planejar e praticar teatro na sala de aula em situações de oficinas pedagógicas. É hora de praticar. Precisamos investir em mais aulas práticas de teatro na escola. Já entendemos os seus benefícios e os desafios históricos, políticos e pedagógicos. Agora é hora de pensar, organizar e fazer oficinas de teatro em diversos cantos e contextos de educação. Vamos tratar de verbos de ação como planejar, mediar, avaliar, registrar oficinas práticas de teatro. Apresentamos um conjunto de estratégias metodológicas possíveis para a composição de planos e planejamentos de aula de teatro, partindo de elementos básicos dispostos em qualquer contexto educativo. O espaço pode sugerir ideias de cenários feitos com diferentes objetos disponíveis em sala. O uso de um objeto ou de um fragmento de um texto podem ser pistas para construir caminhos de mobilização da criatividade e da ação cênica entre os principiantes da linguagem teatral. Comecemos pelo simples, almejando que, em combinação coerente com outras experiências de vida, de cursos, oficinas e leituras, cada educador ou educadora de teatro possa encontrar o seu caminho, que será sempre recriado a cada novo processo, justamente porque serão outros contextos e sujeitos outros desafios. Mais adiante, você notará diferenças na segurança da mediação dos grupos, porém, é necessário começar a praticar. Com isso, esperamos que o compromisso com o teatro, com a educação e com a vida seja sempre a matriz condutora de toda a prática educativa que você venha a realizar, de modo a, como diria Viganò, a aprofundar a qualidade das experiências humanas nas relações que se estabelecem entre os homens e com o meio que os acolhe, sustenta e garante sua sobrevivência. Ao apresentarmos algumas pistas e referências para se compor uma intervenção prática de ensino de teatro, não estamos apresentando receitas prontas, tampouco fórmulas mágicas. Buscamos apenas apresentar algumas pistas de como as atividades podem ser pensadas e organizadas, de como os sujeitos podem ser mobilizados e de como os conhecimentos de teatro podem ser mediados e avaliados. Contudo, os resultados das suas ações dependerão da sensibilidade, da experiência e do compromisso de cada educador e educadora de teatro, tanto com a profissão quanto com os educandos e educandas em formação estética e cultural. Os aspectos relativos à mediação pedagógica e à avaliação formativa seguem princípios e fundamentos de base de um processo educativo centrado na criatividade e na subjetividade dos sujeitos, bem como na ampliação da autonomia, da percepção e da reflexão crítica como exercício ético e estético de representar a vida. Esse processo convoca o estudante a seguir refletindo, ora questionando, ora transgredindo as formas estabelecidas como convencionais, corretas e imutáveis, questionando-as.
O próprio exercício de mudar o espaço físico, de alterar a relação com o outro, o estímulo a olhar o colega e a escola, de apreciar a ação cênica do colega em cena, carregam em si sentidos e significados relevantes para a formação de sujeitos cada vez mais ativos, criativos e sensíveis, capazes de desvendar o mundo, construindo outros modos de ser e de agir, pautados em ações mais solidárias, éticas e sensíveis. Então, vamos à prática. Iniciemos respirando profundamente. Podemos colocar uma música, um incenso ou outros elementos que favoreçam. Iniciemos respirando profundamente. Podemos colocar uma música, um incenso e outros elementos que favoreçam a conexão de si mesmo e entre os educandos. Podemos variar muito a forma de respirar, de conduzir o instante de contato com a própria respiração. Preparar ações que provoquem a mobilidade corporal com alongamentos diversos é também muito importante. Podemos explorar bastante verbos de ação como alongar, espreguiçar, crescer, expandir, contrair, torcer as articulações, olhar, movimentar, dentre outros verbos. Vamos explorar modalidades de jogos improvisacionais a partir de objetos físicos. Um ritual importante para todo início de aula é o aquecimento. Os estudantes se deslocam pelo espaço. Um deles tem inicialmente a posse de uma bola de tênis. Quem está com a bola conecta o olhar de um colega, projeta o seu nome e a lança ao mesmo tempo, a bola em sua direção. Todos seguem caminhando. Assim que recebe a bola, o estudante faz a mesma coisa com outro colega. Se alguém deixa a bola cair, todo o grande grupo se desloca em sua direção, formando com os corpos uma toca ou um iglu sobre o estudante. Esse se liberta e dá sequência, jogando a bola para outro colega. O professor pode dar orientações para variar a velocidade no deslocamento. Mais rápido agora, mais lento. Ou variar a forma de dizer o seu nome, cantando, correndo, pulando. O estímulo ao olhar o outro é fundamental para que o grupo mantenha e se mantenha conectado, atento e em estado de prontidão, ou seja, de uma atenção focada na experiência que está sendo vivida. Nessa etapa de aquecimento, pode variar de muitas formas, contudo, é importante que o grupo esteja aquecido para partirmos para outras ações e estratégias do processo de criação cênica. Agora vamos refletir um pouco a respeito do uso de textos, poemas ou trechos de textos dramatúrgicos, mediante o uso de jogos teatrais e exercícios básicos de teatro. Alguns jogos que vocês já conhecem podem ser adaptados para o trabalho com o texto. É importante que tenhamos um repertório de leituras de poemas, histórias e textos dramatúrgicos para enriquecer o campo de atuação com jogos teatrais e exercícios de ampliação da capacidade improvisacionais nas oficinas de teatro. Após a leitura e a escuta do texto ou do trecho selecionado, que pode variar também bastante de oficina para outra, nós orientamos que todos andem pela sala, sendo que um diz um texto em voz alta. Quando um interrompe, o outro encadeia na sequência do texto.
variar sempre as estratégias. Por exemplo, todos andando e lendo silenciosamente. A um sinal, indicamos que eles olhem a pessoa mais próxima e lhe diga a frase onde parou. O outro responde dizendo a sua passagem. A mesma indicação pode ser feita para a pessoa mais distante. Outra variação. Todos andando e dizendo o texto. Um cessa a leitura e o andar. Todos cessam. Um retorna, todos retornam. Outras variações são possíveis. Por exemplo, em duplas, um é guia e o outro é cego. O guia dirige a caminhada do cego por meio da emissão sonora da voz. Enquanto diz o texto, o cego pode prosseguir. Quando o texto não é emitido, o cego deve parar. Outra variação. Emitir o texto andando na ponta dos pés, ou em desequilíbrio, aceleradamente, rastejando, correndo, se espreguiçando, dentre outras possibilidades. O contato com o texto favorece uma relação mais orgânica com a leitura, a corporificação da palavra e a cena propriamente dita. Com o grupo já aquecido, formamos um grande círculo. Os estudantes são orientados a levarem um objeto que signifique algo para eles. Todos criam expectativas de falar sobre o seu objeto, mas quando estão em círculo com o objeto em mãos, o professor orienta que este deve ser passado para o colega da direita. Assim, cada estudante terá que falar sobre o objeto do amigo que está à sua esquerda, como sendo o seu, apresentando o significado ficcional daquele objeto para si. Formar grupos de 4 a 5 integrantes e distribuir papéis de diferentes cores para que os estudantes se agrupem a partir da cor recebida. A formação de grupos livres pode variar de acordo com o repertório de jogos e de atividades grupais. Cada grupo deve criar uma cena a partir da relação entre os objetos do seu grupo, deixando evidente qual é a escolha pelo espaço ficcional, quem são as pessoas envolvidas e qual a ação principal. Podemos nos inspirar em jogos de Viola Spolin que trabalham categorias como o que, onde e quem está em cena. Na ação de mediar, circulamos pela sala, ouvindo as narrativas que estão sendo criadas, pensando no momento de devolução ao final da aula. Na sequência, cada grupo terá 3 minutos para improvisar sua cena, para que todos tenham a oportunidade de partilhar as suas criações. Cada grupo deve criar uma cena, incluindo os objetos do seu grupo, mas também alterando a sua função real, desinventando o objeto, deixando evidente qual é a escolha pelo espaço ficcional e quem são as pessoas envolvidas na ação principal. No grande círculo, cada grupo fala brevemente sobre a cena do outro colega, do outro grupo. Suscite perguntas guias, por exemplo, eles conseguiram evidenciar o local onde se passa a ação? De que forma alteraram a função dos objetos? A cena teve começo, meio e um fim? Foi possível identificar o papel de cada um dos estudantes na composição da cena? Questões como essas ajudam a mediar o processo estético, provocando um olhar atento, um olhar reflexivo da turma a respeito das suas próprias linguagens cênicas. As respostas dos estudantes e as mediações dessas perguntas lançadas, juntamente com a observação ativa e nutritiva do jogo e do estado de integração grupal, são base importante
para o processo de avaliação da aula ou da oficina prática. A avaliação é um instrumento de tomada de decisão quanto à continuidade do processo criativo e educativo. As ações podem ser registradas também de diferentes formas, como fotografias, trechos de cenas sobre consentimento do grupo, relatos orais, escritos, protocolos de sessão, desenhos produzidos pelos estudantes que destaquem momentos significativos das aulas, dentre outras estratégias. Então aqui ficam algumas sugestões, algumas pistas e inspirações para planejarmos, mediarmos, avaliarmos e registrarmos aulas e oficinas de teatro. O caminho de experimentação e de intervenção agora é todo seu. Aproveite, invista, haja e compartilhe as suas impressões conosco. Vou ficando por aqui e te desejo bons estudos. Tchau, tchau!